Bom dia, que o Senhor Jesus continue conosco, nos dando graça, sabedoria, que possamos crescer no amor, aprender com Ele, o grande amor que Ele tem, que Ele derrame desse amor, desse grande amor sobre as nossas vidas. A palavra de hoje está aqui em Lucas, capítulo de número 23, aqui no verso de número... Eu estou achando aqui que vai falar sobre a parte da crucificação. Lucas 23, aqui no verso de número 32. Os outros dois que eram criminosos foram conduzidos para fora a fim de serem executados com Jesus. Então tinham dois criminosos, que também foram crucificados, ao lado de Jesus. Eram 3 crucificações, Jesus ao meio, na cruz do meio, e tinham mais outras 2, crucificações. Um criminoso à direita de Jesus e outro criminoso à esquerda de Jesus, porque a condenação, por morte de cruz era uma das piores, provavelmente a pior condenação para aquela época, Então Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos. Ali todos os 3 foram crucificados, Jesus na cruz do meio e os outros 2 criminosos, um de cada lado. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então, se a gente lê aqui nos evangelhos, tanto no evangelho de Mateus, quanto no evangelho de Lucas, que fala sobre a humilhação que Jesus sofreu nesse caminho para a crucificação. Por exemplo, Jesus ele foi chicoteado, foi bastante humilhado antes de ir para a cruz. Então ele já foi para a cruz machucado, ele já foi machucado para a cruz, porque ele passou por uma sessão de tortura antes, Também, um outro exemplo de humilhação ali, falando de Jesus, foi que ele teve sede, Ele passou horas, várias horas ali crucificado antes, de dar o último suspiro de vida. E ele passou sede, teve sede. E quando ele disse, tenho sede, alguém pegou uma esponja e colocou vinagre, Imagina, uma pessoa passando sede e ali vai receber como água o vinagre, uma coisa ácida, que não mata a sede. O vinagre não mata a sede, para a maldade, mostrando aí mais um pouco de maldade, do ser humano, E aí qual que é a reação de Jesus, diante de tanta humilhação, diante de tanta maldade, Qual que é a atitude de Jesus? Ele ora, ele fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus sempre, em todo momento, ele demonstrava esse grande amor que ele tem, para as pessoas. Ele amou as prostitutas, ele amou os assassinos, ele amou os criminosos, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar, porque a condenação vai ter, lá no final, vai ter o juízo final, desculpa, vai ter o juízo final, mas Jesus, nessa primeira etapa, nessa vinda dele, ele veio chamar as pessoas para o arrependimento, através do que? Do amor, Falou para a prostituta, aquela prostituta, Tem um exemplo aqui no Evangelho falando da prostituta que Jesus fala: filha, eu não vou te condenar, mas vai e não peques mais, mas não faça mais isso, Então, para terminar, vamos agora para Gênesis, capítulo de número 1,
aqui no verso de número 27. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, né? Então, continuando aqui agora falando um pouco diferente, né, do que a gente estava falando sobre Jesus, sobre o amor e a crucificação, vamos falar agora um pouco sobre que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, quando nós estivermos lá no céu, né, com Deus, depois que a gente passar por essa peregrinação, né, aqui na Terra, por esse breve período aqui na Terra, nós vamos nos encontrar com Deus e chegando lá vamos ver que o Senhor, que Deus, Ele é parecido conosco, né? Você que está ouvindo esse vídeo, você é parecido com Deus, da mesma forma que eu, né? Fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nessa reflexão, né, de que somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso é uma forma de sabedoria de Deus para o amor. Por quê? Porque nós sabemos no fundo, né, que diante dos crimes, que diante, né, das coisas ruins que as pessoas praticam, né, a gente sabe que no fundo, aquela pessoa que está praticando aquela maldade, ela não sabe o que está fazendo, né? Ela não conhece, né, o verdadeiro significado da vida, que é o amor, né? Então cabe a nós ao quê? A orar por essas pessoas, né? Tomar a mesma atitude de Jesus, né? Que essas pessoas não sabem o que estão fazendo, né? Essas pessoas não sabem, que a gente possa crescer nesse amor, né? Aprender com Jesus, né? A amar mais as pessoas. Que Deus abençoe o nosso dia.